Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior e eu faço parte da TDI Brasil. Gente, mais uma vez nós vamos tratar sobre as grandes descobertas da ciência. Descobertas essas que são capazes de nos deixar extremamente impactados e até mesmo, muitas vezes, assustados com tamanhas revelações. E se você gosta desse assunto, então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Pois é, gente, esse vai ser a segunda parte do nosso programa da semana passada, onde nós falamos sobre Eva mitocondrial. Gente, como eu falei, esse é um assunto fabuloso, extremamente significante para a ciência. Cada vez que há uma descoberta nova, a gente acaba tendo que alterar muitas coisas dentro da ciência, porque, vou dar um exemplo. Até um tempo atrás, se imaginava que o átomo era a menor partícula que existia. Mas com a descoberta dos prótons, elétrons e nêutrons, foi descoberto então que haviam partículas ainda menores. Isso é fantástico. Com os avanços da ciência, coisas que até então para nós eram digamos assim, uma possibilidade completamente viável, elas acabam deixando de ser com os avanços, né? Porque essas novas descobertas são capazes de alterar até mesmo composições pequenas, como também toda uma estrutura e base de uma teoria. E a Eva mitocondrial é um exemplo claro de uma tese, de uma teoria que está aí ganhando cada vez mais espaço dentro da ciência, que está conseguindo mudar todo o modelo de construção da origem do homem e da sua existência. Isso é muito fabuloso. E a doutora Rogéria Ventura, ela que é bióloga, né, uma grande cientista, especialista no assunto Eva mitocondrial, vai estar discutindo um pouco mais agora, explicando as raízes, como isso funciona e qual é a ligação disso com a datação de tempo. Qual o tempo que levou para, digamos assim, chegar a esses estudos. Então vai estar sendo feita uma avaliação. E como é que essa avaliação vai funcionar? Ela vai tentar voltar, com base nos experimentos, a primeira mulher. Então vai chegar aí numa data muito interessante, que você, que lê muito a Bíblia, talvez vai entender um pouco mais o que ela está falando. Então fique ligado, porque a Rogéria Ventura, João Paulo Reis e Francisco Magalhães vão estar explicando um pouco mais sobre Eva mitocondrial. E aqui eu mostro figurinha lá da graduação. Olha, uma sequência de DNA de forma bem pedagógica, né? O DNA é dupla fita. Então, vamos supor que eu tenha esta sequência aqui de cima, o AACG, TGA. Aí o João Paulo ele tem essa sequência aqui de baixo, AACA, TGA. Percebe que, aqui olhando, tem uma sequência, aqui a sequência é a mesma, só que nesse ponto aqui, aqui é G e aqui é A. Somente neste ponto é que tem a diferença, porque teve uma mutação aí, nesse lugar, nesse único nucleotídeo, nesse único ponto, por isso que é chamado de mutação que tenha gerado aí uma SNP, tá? E a tradução, aliás, o nome está aqui, tá? A SNP, então, um ponto do genoma, entre vários segmentos, a gente tem várias SNPs espalhadas, mas, enfim, foi a partir desses segmentos que a gente estuda essas proximidades genéticas. Nossa, como isso é específico. Pois é, gente. A gente passa uma vida aí, né, estudando para entender um pouco melhor. Aqui eu mostro um alinhamento de sequências. De novo, todas essas sequências, 1, 2, 3, 4, são idênticas. Quer dizer, parecidas. Só tem esse ponto aqui de variação. Então, isso é uma SNP, tá? Um único nucleotídeo que varia dentro de um segmento. Assim, são muitos pontos no nosso genoma, e por isso a gente consegue estudar quem é mais parecido com quem, né? Fala, João Paulo. Esses testes de DNA que vocês veem hoje, de família genética, que o pessoal está divulgando muito, inclusive na internet, são feitos assim. E, geralmente, você usa justamente o DNA mitocondrial por ele ser bem menorzinho, né? A efeito de comparação, o DNA mitocondrial tem 16.350, 16.500 nucleotídeos, enquanto o DNA nuclear tem 3 bilhões. Né? Então, é uma diferença assim, brutal de você estudar uma coisa e outra. O DNA nuclear tem 25 mil genes.
O mitocondrial tem 37. É uma coisa muito simples de ser verificada. E ainda por cima, né, doutora, a mitocôndria, ela sofre mutações numa região muito específica dela, que são as regiões de controle, não é isso? Exato, são nas chamadas regiões hipervariáveis, que são duas principais dentro da mitocôndria. Os genes, os nossos genes, eles são totalmente idênticos, né? Porque a gente tem aí todos seres humanos, então a gente tem as mesmas estruturas, as mesmas proteínas, então os mesmos genes, sequências gênicas muito parecidas. Agora, dentro dessas regiões hipervariáveis é que a gente vai ter um ou outro nucleotídeo que muda em sequências que não são codificadoras, não são proteicas. E essas sequências, essa semelhança, já demonstra um propósito, né? Já demonstra algo inteligente. Nós vemos que o Criador, que Deus, teve um propósito. Né? Há um propósito nisso. E eu estava pensando, geralmente os artigos científicos, eles não gostam de falar nada da Bíblia. Mas o único assunto que eles têm que falar, pelo menos numa palavra bíblica, é Eva mitocondrial. Né? Então, eu estava vendo um artigo que, inclusive, sobre o tempo, né? Que os autores colocam Eva mitocondrial, o enredo se complica, assim, né, no inglês. Então, não dá spoiler, não. Dá spoiler. Então, eu vejo que, até mesmo nessa semelhança, não tem como ser o acaso. Né? Nessa semelhança, o autor quis que nós pudéssemos perceber. Alguém falou o seguinte, que a maravilha da ciência é que os cientistas podem perceber essas evidências. E agora, tem uma coisa, viu, doutora? A Rebecca Kem, junto com os dois pesquisadores que descobriu a Eva mitocondrial, ela teve uma tremenda dificuldade de publicar esse artigo. Feito a senhora falou, porque contraria a hipótese que era vigente, que era do multirregionalismo. E ela não fala de Eva. Em nenhum local do artigo dela tem a palavra Eva. Eva mitocondrial foi o apelido que deram depois as revistas científicas e os cientistas a essa primeira mulher. Mas já pensou se ela inventasse de falar de Eva no primeiro artigo? Ela não tinha publicado de jeito nenhum. Verdade, verdade. Só corrigindo, eu falei sequência proteica, não, né? Sequência de DNA que gera proteínas, tá bom? Vamos lá, está passando o nosso tempo rápido. Então, veja só, falamos aí da teoria da Eva mitocondrial, as trocas mutacionais que são transmitidas para gerações seguintes. E olha lá, a Rebecca Ken, uma das fotos, né, dessa cientista que, então, foi muito corajosa em persistir na publicação desse estudo que eu estava mencionando com vocês. Inicialmente, né, a Rebecca Ken fez esse estudo, ela iniciou com 147 amostras. Na verdade, ela iniciou com menos, aí depois ela foi acrescentando mais amostras, ela usou aí amostras de placentas, né? Olha só, 20 africanas, 34 asiáticas, 46 caucasianas europeias, 21 aborígenes australianas, 26 aborígenes da Nova Guiné, e essa cientista tão simpática é que trouxe aí as considerações de que a humanidade realmente proveio de um único útero ancestral. As comparações das sequências foram feitas entre os indivíduos, os perfis genéticos foram comparados, então, para chegar nesse grau de parentesco, tá? Aqui eu cito, né, como é que isso tudo aconteceu, mas eu já falei aqui com vocês. Para descobrir a idade, aqui é importante a gente verificar. Para descobrir a idade da Eva mitocondrial, os cientistas precisaram converter medidas de parentesco em unidades de tempo. Era sobre isso que eu estava falando, tá bom? Então, eles foram vendo as similaridades e converterem em unidades de tempo através dos softwares, né, dos vários que são usados. Essa operação gera coeficientes, constantes matemáticos, que são aplicados em uma equação que informa o período na qual a mulher africana viveu. Porque, ainda por cima, gente, foram ver que esse útero comum que a gente teve lá no passado estava na África. Era um útero africano, era uma mulher africana. Foi possível chegar a essa conclusão.
gerou esse desenho que parece uma figura meio esquisita, né? Mas isso é uma árvore genealógica, isso é estudado na cladística, lá da biologia molecular, das árvores filogenéticas, relacionamentos. E a gente vê aqui um ponto, né, com um ancestral comum e dele, olha, derivando aqui uma população realmente africana, né? E realmente os programas indicaram que essa mãe original era africana. E daqui, veja, ó, braços e vai surgindo outros braços e tal. Está vendo que tem uma proximidade, um braço que gera do outro, desse único ponto? Pois é, isso é uma representação ilustrativa do experimento científico inicial feito pela Rebecca Cann. E agrupa, viu, as pessoas realmente nos seus devidos blocos continentais, os asiáticos num grupo, africanos, europeus, americanos, australianos, mas todos eles derivados de uma ancestral africana. Estou indo aqui a jato, né? Parece até que eu estou narrando um jogo de futebol, mas é só para conseguir falar o que eu preciso nesse tempo. Bom, foi feito aí um mapa, sabe? E aqui, esse é o ponto original daquela mulher, então, que teria vivido na África, segundo a teoria da Eva mitocondrial, e dela surgiram os demais grupos, e, inclusive, como é que pode ter sido essa migração. Essa teoria, aqui tem um mapinha da mitocôndria, todo lindo, aqui está representada a dupla fita do DNA, olha, super bonitinho, né? Já vi um molde de DNA ali, vou levar um para casa também. A gente tem, então, a hipótese multirregional refutada e a hipótese out of Africa apoiada. Bom, o que é essa hipótese multirregional? Vou voltar aqui, ó. Antigamente, né, alguns cientistas postulavam, eles acreditavam que em vários pontos do planeta teria se gerado, acontecido mutações aleatórias acumuladas e em vários pontos do planeta simultaneamente humanos tivessem sido gerados a partir dessas mutações aleatórias, creia você ou não. Né? Na verdade, não dá para crer muito, mas mutação aleatória gerando tanta coisa, e tanta coisa ao mesmo tempo, tudo igual, humanos sendo gerados em pontos diferentes, realmente é uma história incrível. Incrível, difícil de crer. Só sabe, doutora, que eles ainda continuam acreditando nisso. Eles continuam acreditando que várias símios ou ancestrais comuns com símios. É porque eu não entendo esse negócio de que o homem não veio do macaco. Porque aquele Australopithecus diz que é um ancestral humano. E o que é o Australopithecus se não um macaco? Até o nome Australopithecus quer dizer macaco do sul. Mas, então veio de macaco. Ô, João Paulo, você lembra daquele primeiro slide? O que parece aquilo para você? O que parece esse outro para você? Porque eu digo aqui, os cientistas continuam acreditando que isso aconteceu, que vários símios, em pontos diferentes da Terra, foram se transformando por mutações aleatórias em seres humanos. E que desses seres humanos só sobreviveu uma mulher. Não é isso? Que é por isso que eles falam de ancestral comum mais recente. Eles falam que, na verdade, tinha várias mulheres, só que as outras mulheres não deu muito certo, o útero não era tão bom assim, né? Gerou proles, mas essas proles eram fracas e foram morrendo, e de uma fêmea poderosa, né? Aí deu certo, aí gerou toda a humanidade. É bem interessante, né, essa hipótese, mas a gente tem em mente, a gente pensa, né, e a gente pode julgar qual é a hipótese mais plausível, segundo aquilo que a própria ciência descreve, a própria genética descreve. Então, nós somos pensantes, né? Graças a Deus. Então, a gente não precisa comer na mão de ninguém. A gente vai lá, pesquisa, participa das palestras, avalia a informação que está sendo dada, né? Para que a gente possa ter as nossas próprias conclusões e, na verdade, colocar por terra alguns dogmas que são, como falado aqui anteriormente, tidos como verdade absoluta. E não duvide disso, porque senão você está fora. Né? Então, nós temos discernimento, podemos pensar, e essa ideia de que pessoas foram surgindo, ela foi refutada pela teoria da Eva mitocondrial, que os próprios cientistas quiseram colocar esse nome, né? Multirregional, está refutada pela teoria out of Africa, ou seja, a mulher surgiu, era lá da África, e aí disso se espalhou para proles para outros lugares do planeta, e temos nós hoje aqui. Então, a nossa presença hoje no planeta prova que a Eva mitocondrial é a teoria mais forte.
é a teoria mais científica, mais plausível. E quando eu estava falando em investigar um vestígio para que ele se torne uma evidência, é sobre isso. Né? Então, a gente investiga. É a única empírica, né? As outras são hipotéticas. Sim, completamente hipotéticas. Bom, aqui citando, né, um dos artigos, tá, que fala sobre essa teoria da Eva africana através do DNA mitocondrial, estudos evolutivos, e aí agora a gente chega no ponto da idade, porque, ok, todo mundo já assume que Eva viveu na Terra, Eva mitocondrial. Se você quiser fazer um dia o seu estudo de ancestralidade genética, tem um laboratório que não me pagou nada para eu falar sobre ele, mas eu vou falar, o Genera. Tem um laboratório aqui em São Paulo, um dos melhores, mais conceituados, que faz esses estudos de ancestralidade. Ele pega seu DNA e vai analisar por esses conceitos da Eva mitocondrial. Sabia disso? É, da Eva mitocondrial, nossa ancestralidade analisada cientificamente no mundo todo, através desse conceito da Eva, tão forte que ele é. E do Adão Y, inclusive, fica para o próximo congresso, tá, professor Marcos? Adão Y. Então, é assim, gente. Os próprios laboratórios estão usando os elementos evidenciados cientificamente aqui para estabelecer as nossas ancestralidades. Se eu tiver curiosidade de saber de quais são os meus ancestrais, assim, mais, né, próximos, se é europeu, se é africano, então, eu posso, com o meu DNA, com essas sequências, a gente consegue chegar. Eu sou uma mistura do quê? Eu sou miscigenada como? De onde que eu vim? Né? Na base assim, de ancestralidade não tão ali mais antiga, eu sei que foi da Eva da mitocondrial africana, né? Mas se eu quiser saber um pouquinho mais perto, agora eu posso usar esse elemento, e esses laboratórios usam justamente o conceito da Eva mitocondrial e Adão Y. E, através desses estudos, há quanto tempo viveu, então, essa fêmea no planeta? Porque eu falei que é possível calibrar um relógio a partir dessas sequências de DNA comparadas, né? E nós temos aí uma informação, que é uma informação que gerou, acho que até dor de estômago, sabe? Um certo enjoamento, assim, né? Em quem defendia uma outra tese, porque bagunçou tudo, ficou muito nebuloso. O mundo está girando agora, eu não estou... né? Está tudo girando na minha frente. Como é que aquilo que eu acreditava não é mais? Pois é, esses estudos científicos, empíricos, eles mostraram, olha só, proposto uma mutação a cada 600 gerações, uma a cada 12 mil anos, foram encontradas alterações dos pares de base que alteram a taxa para uma mutação a cada 40 gerações. Então, inicialmente tinha isso, depois veio para isso, ou seja, uma mutação a cada 800 anos. Nossa, doutora, o que isso significa? Eu tenho 5 minutos para falar. Significa o seguinte: usando a mais nova taxa de precisão, relógio molecular, a Eva mitocondrial, essa africana, viveu apenas há cerca de 6 mil anos atrás. É porque tem uma coisa, é o seguinte... Palmas para a Eva, gente! Palmas para a Eva mitocondrial. Quando o primeiro estudo da Rebecca Camm foi publicado, eles fizeram uma hipótese de quanto tempo ela teria vivido essa Eva, partindo de princípios literalmente hipotéticos. Ela usa, por exemplo, a ocupação do norte da África, a ocupação da Austrália, que são datas hipotéticas. A separação do homem para o macaco entre 5 milhões de anos atrás. Então, essa data, ela primeiro previu uma data de que essa Eva teria vivido há 200 mil anos. Essa data é absolutamente hipotética. Ela vem desses dados evolutivos, paleontológicos e tudo mais. O primeiro estudo que vai sair empírico, pegando o genoma para calcular isso, é em 1992. E os cientistas, quando fizeram isso, foram para o genoma, já ficaram chocados com a taxa de mutação que eles tinham encontrado. Né? Isso. Teria 200 mil anos, né? E aí surgiu, logo pouco depois, em 96, duas equipes diferentes. Uma equipe de geneticista do Dr. Howell e uma equipe de geneticista do Dr. Parsons fizeram estudos separados, independentes, e os dois chegaram a uma taxa de mutação de uma mutação a cada 40 gerações. Uma geração tem cerca de 20 anos. Então, se você multiplicar as gerações, você vai ter uma mutação a cada 800 anos. E o número de mutações total que se fixou
no DNA mitocondrial foram 8. Então, você teria cerca de 6.400 anos. Só que eles ainda colocam uma precisão maior. Eles dizem que é uma mutação a cada 825 anos, o que vai dar exatamente 6.500 anos. E é uma conta muito, muito simples de fazer. Então, quando vocês pegam qualquer artigo falando da Eva mitocondrial, que ela tem, inclusive essa data, quando você vai para a hipótese de ocupação de terreno, hipótese paleontológica, pode ser qualquer coisa entre 60 mil e 600 mil anos, para você ver como é impreciso esse método. Mas quando você vai para o método empírico, que você pega um genoma e conta, é 6.000 anos, 6.000, 6.500 anos. Aí, só para arrematar, que a gente já está saindo, tá? Já acabou nosso tempo. Mas só para arrematar, vou voltar aqui alguns slides para falar desse... a gente estava aqui? Desse outro estudo, que foi feito ao longo da história, né, da ciência, aí, estudando a Eva mitocondrial. Então, esse estudo foi feito... Gente, dá para fazer esse estudo com elementos que já estão disponíveis na internet, nas sequências disponíveis, dá para a gente chegar em estudos muito parecidos, tá? Que são programas, inclusive, gratuitos, que qualquer um pode acessar. Foi através de um programa de relacionamento genético das sequências que o cientista ele chegou numa coisa dessa daqui, que é uma árvore genealógica, tá? Essa árvore genealógica é das mesmas sequências de DNA mitocondrial, só que agora aumentou a amostragem. E para um estudo científico ser mais forte, você precisa aumentar o número de pessoas que está sendo realmente analisado, né? Aumentar a amostragem. Então, aumentou a amostragem radicalmente, tá? E aqui, o que significa isso? Isso significa o seguinte, nós temos ainda as proximidades, então, tudo isso daqui é uma população, aqui é outra população, outra e outra, está vendo os raminhos? E aqui tem um ponto inicial que gera esses ramos, aqui tem outro ponto que gera esse ramo aqui tem outro que gera esses outros ramos. Esses 3 pontos teriam sido, então, mulheres que viveram, é um estudo mais específico, tá? 3 mulheres de onde foram geradas as mitocôndrias nossas mitocôndrias da atualidade. Aumentou o número de amostras, então melhorou o estudo, ficou mais específico. E aí, tem um ponto aqui, desse ponto tem esse outro ramo. O que era esse outro ramo mesmo, João Paulo? Ele mostra desde o primeiro lá, que é a Eva mitocondrial, aquele sangue individual, as gerações que teriam sido formadas antes do gargalo, e aquele ponto ali é o que a gente chama de gargalo, que houve algum acontecimento na humanidade onde só restou 3 mulheres. Né? Alguém associa isso a alguma coisa? Não, né? Então, gente, essas 3 mulheres, né, nós entendemos que, e até alguns evolucionistas que são marrudos, eles também admitem que são as noras do Noé, né? Pois é. Então, as noras do Noé, que acabou gerando aqui, toda essa ramificação. Eu não sei, eu sou filha, não sei de que nora que eu sou filha, mas em algum lugar que eu tô, né? Depois a gente analisa isso. Agora, isso é possível descobrir hoje em dia. Pelo menos a gente sabe o macrohaplogrupo. Vamos lá, fazer nosso mapeamento de ancestralidade. E aí, como o nosso tempo já acabou, é só para falar que esses grupos, eles são chamados lá no artigo, né, cientificamente, como macrohaplogrupo. Nossa, que nome, né? Então, são grupos de mapeamento genético, vamos colocar assim, tá bom? De proximidades. O grupo L seria o grupo original da suposta Eva mitocondrial, né? E do grupo L surgiu esse outro haplogrupo L também, pelas similaridades. Também surgiu o grupo M e o grupo N. Esses grupos, então, o L, o M e o N, seriam as mitocôndrias das noras do Noé. A esposa de Sem, a esposa de Cã e a esposa de Jafé. Aí vieram as perguntas, explique isso, TDI, os TDIstas já estão aqui explicando, vocês também estão super afiados, que eu já estou vendo a participação, né? E que mais nós temos? Alguns outros estudos que mostram, não com DNA mitocondrial, nem com cromossomo Y, mas que mostram, através de sequências gênicas nucleares, também a confirmação de idade recente de uma ancestral comum. Estou falando agora de genoma nuclear. Esse daí eu não tenho, não, eu quero esse estudo. Vamos lá, eu te passo agora ali pelo
Google Drive. Então, está aqui, ó, outros estudos com genoma nuclear confirmando isto, tá? Colocando aí essas faixas de idade provável da humana ancestral comum mais recente nossa, de 5.000 a 10.000 anos. E nós temos esse outro aqui que junta DNA mitocondrial da Eva com o cromossomo Y do Adão, né? Para falar também sobre ancestralidades comuns. Os estudos se cooperam, tá? Ontem eu fiz um PubMed, que é o banco de dados lá do GenBank, enfim, que todo mundo pesquisa. Coloquei assim, ó, Eva mitocondrial, voltou 92 artigos correlacionados. Está certo que alguns deles teve um erro aí de palavra-chave. Mas, olha, só a gente querer que a gente consegue um monte de referência bibliográfica para continuar essas pesquisas, inferências e trazer a investigação, né? Tornar as coisas que são meio nebulosas, meio interpreta daqui, interpreta dali. Não, a gente vai ver o que é mesmo ali, o que de fato a ciência nos conta. E, com isso, eu trago algumas referências e agradeço a minha oportunidade. Vocês viram, não é mesmo? 6.000 anos. Gente, esses estudos estão levando a uma primeira mulher que estaria há 6.000 anos atrás. Isso desmonta muitas coisas que estão pré-estabelecidas dentro do campo científico, que vão estar narrando o início. Porque nós sempre aprendemos sobre bilhões e bilhões e milhões de anos para a existência do ser humano. Mas os estudos que a Rogéria apresentou estão levando, né, principalmente os estudos que ela está apresentando, que é da Rebecca Ken, né, eles estão levando a uma mulher que esteve no nosso planeta há aproximadamente há 6.000 anos. E isso é muito fascinante, porque se ela for a primeira mulher, então não poderia ter havido vida antes dela. Então isso é muito fascinante e isso quebra qualquer sistema evolutivo, porque a evolução ela vai seguir um passo a passo, onde vai haver transições de espécies, né? O que a gente observa, por exemplo, existe o que a gente chama de adaptação, onde todos os seres estão se adaptando, isso é completamente aceitável e está correto, né? Você consegue perceber isso dentro do mundo animal, várias espécies, dependendo aonde que ela está, qual é a região que ela está, seja fria ou quente, o seu corpo, a sua estrutura vai tentar se adaptar àquele ambiente, o que é extremamente fascinante. Então, a adaptação é algo completamente aceitável e é uma veracidade científica. Quando Darwin trata sobre isso, ele está correto. Mas qual é o grande problema que a gente consegue detectar dentro da evolução? É o que a gente chama de salto evolutivo, quando uma espécie se transforma em outra espécie. Aí que é o grande problema da evolução, porque quando uma espécie ela se transforma em outra, há uma mudança gigantesca, porque a estrutura, toda a informação anterior, ela teria que ser destruída e alterada e adicionada uma nova informação para a composição daquela nova espécie. E toda a estrutura corporal muda, toda a estrutura daquela espécie fica diferente. Então, não faz o menor sentido e, cientificamente, o salto evolutivo ele não é comprovado. Mas adaptação no que tange a mudança, variabilidade de espécie, esse tipo de fenômeno, com certeza, ele é provado. Mas por isso que a Eva mitocondrial ela tem sido uma bomba para a evolução e tem incomodado muita gente que não entende a respeito do assunto. Por isso a importância dos avanços científicos e da ciência como um todo. Cada vez que a ciência cresce, novas descobertas chegam até nós e nós ficamos mais perto da verdade. Muito obrigado a vocês que assistiram ao nosso programa até agora. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Até o próximo Alinhando os Ponteiros.